Então vamos lá. Aula de fundações. Bom, vamos lá. O que nós temos de fundações? Então, beleza. Para a gente começar aqui, nós temos basicamente dois tipos de fundações. Nós temos as fundações rasas e nós temos as fundações profundas. Então, vamos lá, ó. Bom, ou seja, nós temos as fundações que são chamadas de fundações superficiais, diretas ou rasas, né? Que são as fundações compreendidas por quem? Então nós temos aqui as fundações rasas. Nós temos o quê? Nós temos as sapatas, nós temos os blocos, ok? Nós temos radier, nós temos o radier, nós temos as sapatas associadas, nós temos as vigas de fundação, e nós temos as sapatas corridas. Então, basicamente, nós temos aqui esses tipos de fundações diretas, né? Fundações rasas, que são as sapatas, que são os blocos, os radiers, as sapatas associadas, as vigas de fundação e as sapatas corridas. Beleza. E nós temos também as fundações, o quê? Profundas. Fundações profundas. Beleza? E essas fundações profundas, elas se caracterizam por mais 3 tipos de fundação, que são as estacas pré-moldadas, os tubulões e as estacas moldadas em locos. Ou seja, nós temos aqui as estacas pré-moldadas. Nós temos as estacas pré-moldadas de concreto. Nós temos as estacas moldadas metálicas. E nós temos as estacas pré-moldadas de madeira. Beleza? E isso aqui, então, né? Estacas pré-moldadas. Então, vamos lá. As estacas pré-moldadas, elas são o quê? As estacas pré-moldadas, elas são fundações profundas, tá? E elas são estacas pré-moldadas de concreto, estacas pré-moldadas metálicas e estacas pré-moldadas de madeira. E nós temos também o que? Nós temos os tubulões. Nós temos os tubulões a céu aberto, tá? Então nós temos o tubulão a céu aberto e nós temos o tubulão de ar comprimido. Então nós temos o tubulão de ar comprimido. Então isso aqui é o que nós temos, são as outras fundações profundas, que são chamados tubulões. Ok? Então são os tubulões. Então nós temos os tubulões a céu aberto e nós temos os tubulões a ar comprimido. E nós temos também as estacas moldadas em loco. Então nós temos as estacas moldadas em loco também, ok? E essas estacas moldadas em loco, elas são broca, são as estacas Strauss, estaca Frank,
estaca raiz, nós temos a hélice contínua, tá? E aí a hélice contínua também é subdividida, né? Hélice contínua. Então, a hélice contínua, ela é subdividida em monitorada e de deslocamento monitorado, tá? Então, hélice contínua monitorada e hélice contínua de deslocamento monitorado. Então, de deslocamento monitorado. Beleza. E nós temos ainda aqui, ó, as estacas escavadas com uso de fluido estabilizante. São esses tipos aqui de estacas que nós temos, né? São as estacas moldadas em loco, são as estacas, a estaca broca, né? A estaca Strauss, estaca Frank, estaca raiz, estaca de hélice contínua, que nós temos a estaca de hélice contínua monitorada e a estaca de hélice contínua de deslocamento monitorado. E nós temos as estacas estabilizadas com uso de fluido estabilizante. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos a fundação, que nós temos as estacas a estaca superficial, né, que são as estacas chamadas de, são as fundações rasas, né, que são as sapatas, os blocos, os radiês, as sapatas associadas, as vigas de fundação e as sapatas corridas. E aí, a fundação profunda, agora sim, a fundação profunda, nós temos as estacas pré-moldadas, que são de concreto, estacas metálicas e de madeira. Nós temos os tubulões, que temos tubulão a céu aberto e tubulão a ar comprimido, tá? E nós temos as estacas moldadas em loco. Nós temos as estacas moldadas em loco, que aí são as estacas broca, estaca frank, raiz, hélice contínua e estacas estabilizadas com uso de fluido estabilizante. Bom, então o que a gente vai falar agora? A gente vai falar agora de alguns conceitos. E quais são esses conceitos? A gente vai falar do conceito do quê? O que é primeiro aqui, ó? Recalque. Então, o que é recalque? Bom, são movimentos verticais da fundação, tá? Que são deslocamentos verticais descendentes, ou seja, o recalque, ele é quando a fundação desce e ascendente, esse movimento vertical da fundação ascendente, ele é chamado de levantamento. Então, o que é o recalque? Então, um outro conceito aqui que a gente pode falar também é o recalque diferencial, ok? Então aqui, ó, recalque diferencial. Então o que é o recalque diferencial? Bom, o recalque diferencial é a relação entre as diferenças dos recalques, tá? De dois apoios e a distância entre eles. Ou seja, o que acontece aqui com o recalque diferencial? Se nós temos aqui duas sapatas aqui, ó, duas sapatas. Aí vamos supor que temos duas sapatas aqui, elas foram colocadas no mesmo nível aqui, tá? E aí vamos supor que essa daqui, ela se deslocou e ficou aqui, ó, tá? E essa daqui, ela se deslocou um pouco mais e ficou até aqui. Beleza? Então, o que é o recalque diferencial? O recalque diferencial, ele vai ser essa diferença aqui, ó.
essa diferença aqui, que uma ficou para outra, tá? Então, essa sapata aqui, ela desceu, veio para esse nível aqui, e essa daqui desceu, veio para esse nível aqui. Então, houve um recalque diferencial aqui, ó, vamos chamar de Y, correto? Então, isso é o recalque diferencial, beleza? É a diferença entre o recalque de dois apoios e a distância entre eles também, tá? A distância entre eles aqui, ó. Beleza? Cota de arrasamento é um outro conceito que a gente precisa saber. Então, cota de Bom, o que é a cota de arrasamento? A cota de arrasamento, ela é o nível em que se deve se deixar o topo da estaca, tá? É o topo da estaca ou o tubulão. E aí, a gente precisa demolir o excesso que esteja acima dele, né? Se for o caso, no caso, na maior parte do tubulão, estacas, na maior parte das estacas ele fica acima disso, né? E deve ser definido de modo a deixar também que as estacas, que a sua armadura penetre no bloco de coroamento, né? Com comprimento que garanta isso aí também, com comprimento que garanta a transferência dos esforços do bloco para a estaca. Então, o que é a cota de arrasamento? A cota de arrasamento é o seguinte: se a gente tem aqui a cota que o terreno vai ficar, tá? E aí a gente tem aqui a estaca, beleza? A gente tem aqui a estaca, e aí ela foi lá para baixo, né? Tá? Ela foi lá para baixo, aí isso aqui ela continua. E aí vamos supor que a cota de arrasamento, ela parou aqui, tá? Ela parou aqui, a estaca. E aí vamos supor que a cota de arrasamento fica aqui, porque você vai botar o bloco de coroamento aqui, e aí ela precisa ser cortada aqui, ó. O bloco de coroamento ele vai ficar aqui, tá? Então, esse aqui seria a cota de arrasamento. E aí tem que deixar aqui, ó, tem que deixar esses ferros de espera aqui, tá? A gente tem que deixar sempre esse comprimento aqui para que ele entre no bloco, correto? Ele entre no bloco aqui e possa transferir os esforços de forma correta, tá? Então, a estaca ela vai ser arrasada aqui nesse ponto, tá? Ou seja, ele vai ser quebrado toda essa parte aqui da estaca, tá? Essa parte aqui toda vai ser quebrada, esse Y todo, deixando essas esperas aqui, ó, para que elas penetrem no bloco de coroamento, tá? Então, essa é a cota de arrasamento, beleza? A nega, que é outra coisa que a gente precisa saber, é a nega. Bom, a nega ela corresponde à penetração permanente de uma estaca, ou seja, ela é causada pela aplicação de um golpe de pilão. Em geral, é uma medida por uma série de 10 golpes, né? Ela é medida por uma série de 10 golpes, né? Ou seja, ela é medida por uma série de 10 golpes, tá? 10 golpes. Ela é medida por uma série de 10 golpes e ao ser fixada ou fornecida, deve ser sempre acompanhada do peso do pilão e a altura da queda de energia de cravação, tá? No martelo automático nesse caso. Mas, então, ela é sempre dada por uma série de 10 golpes do martelo, tá? E a gente pode dizer que a nega ela é uma medida indireta e dinâmica, tá? Da capacidade de carga da estaca. Ou seja, vamos lá, vamos botar aqui, ó, ela é uma medida indireta. Beleza, então ela é uma medida indireta da capacidade da estaca. Beleza? Da capacidade de carga da estaca. Então, ok, mais um conceito. Qual é o outro conceito que a gente tem? É o repique. Então, outro conceito é o repique. O que é o repique? O repique corresponde à parcela elástica do deslocamento máximo de uma seção da estaca.
correto? Decorrente da aplicação de um golpe do pilão. Ou seja, ele vai pegar o pilão, ele vai subir ele, vai bater e ele vai ver o que ele vai se mexer ali em relação a um golpe da estaca, tá? É a medidazinha pequena ali, é uma medida pequena que corresponde à parcela elástica do deslocamento máximo da estaca, tá? Ou seja, vamos lá. Então, o que é o repique? Beleza? Então, o que é repique? O repique é a parcela elástica do deslocamento máximo de uma seção da estaca, correto? E ele corresponde o quê? A aplicação de um golpe, ele corresponde à aplicação de um golpe do pilão, beleza? Ok. Mais um conceito. O efeito de grupo de estacas e tubulões. Então, o efeito de grupo de estacas e tubulões é o que? Ele é o processo de interação entre as diversas estacas ou tubulões constituintes de uma fundação, tá? Quando transmitem ao solo cargas que lhes são aplicadas, tá? Então, ele é o que? Então, o efeito de grupo das estacas e tubulões é a interação, né, entre diversas estacas e tubulões quando eles transmitem ao solo as cargas que lhe foram aplicadas, né? Bom, mais um conceito aqui. E atrito negativo. Bom, o atrito negativo lateral ele é considerado negativo quando o recalque do solo ele é maior que o recalque da estaca ou do tubulão, tá? E esse fenômeno ocorre no caso em que o solo ele está em processo de adensamento ou provocado pelo seu peso próprio ou por sobrecargas lançadas na superfície, por rebaixamento de lençol freático ou pelo alongamento da camada mole compressível decorrente da execução de estaqueamentos, tá? Então, o que é isso aí? Beleza, então, o atrito negativo, ele ocorre quando o quê? Quando o recalque do solo, ele é maior que o recalque da estaca ou do tubulão. Que esse fenômeno ocorre quando o quê? Esse fenômeno ocorre quando o solo está em processo de adensamento, né? Quando ele vai, no caso de uma argila mole, ele vai perdendo água ali, vai se compactando, né, sozinho. É provocado pelo seu peso próprio também, provocado por sobrecarga lançada na sua superfície, pelo rebaixamento do lençol freático, pelo amolgamento da camada mole compressível, decorrente da execução de estaqueamento. Então, temos esses motivos para que aconteça o recalque negativo. Bom, então vamos falar agora das fundações superficiais. Então, beleza, fundações superficiais, que também são chamadas de fundações rasas, tá? Também são chamadas de fundações rasas ou fundações diretas. Então, são as fundações superficiais, que são chamadas também de fundações rasas ou fundações diretas. Bom, as fundações superficiais, elas são elementos cuja carga é transmitida diretamente ao terreno, né? Predominantemente pelas pressões distribuídas sobre a base da fundação. Bem, e em que a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. Então,
Bom, então beleza, né? As fundações superficiais, também chamadas de rasas e diretas, elas são transmitidas ao terreno predominantemente pelas pressões distribuídas sobre a base da fundação, tá? E a profundidade de assentamento em relação aos terrenos, ao terreno adjacente, ela é inferior a 2 vezes menor, a menor dimensão da fundação, beleza? Bom, nós vamos falar agora da fundação superficial, né? Então, elas são as fundações superficiais, diretas ou rasas. E essas fundações, elas se caracterizam por quê? Por transmitir a carga ao terreno predominantemente pelas pressões distribuídas na sua base, tá? Ou seja, a carga é distribuída pela base da fundação, tá? Então, o que nós temos aqui? Bom, nós já vimos que nós temos aqui são as sapatas, os blocos, os radiês, né? As sapatas associadas, as vigas de fundação e as sapatas corridas, tá? Aí, o que acontece? Então, vamos lá. O que são as sapatas? Então, beleza, as sapatas. Então, o que nós temos das sapatas? Bom, as sapatas, elas são elementos de fundação, tá? Que são executados em concreto armado, ok? Então, a sapata, ela é executada em concreto armado. Ela é executada em concreto armado, tá? De altura reduzida em relação às dimensões da base, ok? Elas se caracterizam principalmente pelo trabalho da flexão, tá? E são dimensionadas de modo que as tensões de tração nelas produzidas não sejam resistidas pelo concreto, e sim pelo emprego da armadura, ok? Bom, elas são indicadas para solos com alta capacidade de suporte e costumam ser mais econômicas que os outros tipos de fundação. Então, assim, elas costumam ser mais econômicas. Não necessariamente são, mas normalmente elas são mais econômicas, tá? Bom, ok, então vamos lá. Relembrando, né? As sapatas, elas são elementos de concreto armado, né? Elas são elementos de concreto armado. Ela tem a altura reduzida em relação à base. Então, normalmente, ela tem a altura dela, ela é menor do que a base, né? Aos lados da base. As tensões de tração são resistidas pela armadura e não pelo concreto, ou seja, ela é uma fundação armada, tá? Ela tem armadura e ela precisa de um solo com alta capacidade de suporte. E lembrando que normalmente elas são as fundações mais econômicas, costumam ser as fundações mais econômicas, beleza? Então, vamos agora falar sobre os blocos. Então, beleza. Os blocos, eles são o quê? Os blocos, eles são elementos de grande rigidez, executados com concreto simples ou ciclópico, tá? Dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzida sejam resistidas pelo concreto, sem a necessidade da armadura, o que nos dá que os blocos, eles podem não ser armados. Em sua maioria, eles não são armados, mas não necessariamente. Eles podem ser armados, mas não há essa necessidade de armadura, porque essa tração, essa tensão de tração,
ela é produzida, ela é resistida pelo concreto, pelo próprio concreto. Então não há necessidade de se colocar a armadura nos blocos. Bom, ela pode ter as suas faces verticais inclinadas ou escalonadas e apresentar, apresentar normalmente em planta uma seção quadrada ou retangular, tá? Então, vamos lá. Então, elas são executadas, os blocos, né? Eles são executados com concreto simples ou ciclópico, tá? As tensões de tração são resistidas pelo concreto, ou seja, não necessita de armadura. E normalmente, vista em planta, tem uma seção quadrada ou uma seção retangular. As coisas mais importantes aqui do radier, beleza? Dos blocos, desculpa, radier a gente vem agora. Então a gente vai falar agora aqui dos radiers. Radier. Então, ok. Bom, o radier, ele é um elemento de fundação que abrange parte ou todos os pilares da obra, tá? Ou seja, ele não precisa, como muita gente acha, incorporar todos os pilares da obra. A gente pode ter um radier aqui e outro radier aqui, na mesma obra, inclusive no mesmo prédio, né, vamos dizer assim, que um radier engloba parte desses pilares e o outro englobe parte desses pilares aqui. Se a gente pegar todos os pilares da obra, eles vão ter separado, nós vamos ter 2 radiers. Então, o radier ele abrange todos os pilares, todo ou parte dos pilares da obra, tá? E outros carregamentos distribuídos, né? De carregamento distribuído também pode ser tanques, depósitos, silos. Então, o radier ele abrange parte ou todos os pilares da obra ou carregamento distribuído, né? E ele pode ser também um radier flexível, tá? Flexível ou rígido. Também tem essa separação, beleza? E esse carregamento distribuído, no caso de construção de tanques, de depósitos, de silos, enfim, carregamento distribuído mesmo. Então, sapata associada. O que são as sapatas associadas? Bom, a sapata associada, ela é comum a vários pilares. Então, é isso aqui, ó. Comum a vários pilares. Ou seja, se você tem 3 pilares aqui, tá? 3 pilares, e aí eles estão em cima dessa sapata, então ela é chamada de sapata associada. Ela também é chamada de radier parcial, tá? Também chamada de radier parcial. Isso dá até uma confusão e tal, mas bom, esse é o conceito. Sapata comum a vários pilares, ok? Esse é o conceito. E ele é também chamado de radier parcial. Radier parcial, ok? Bom, agora o que a gente tem são as vigas de fundação. O que são as vigas de fundação? As vigas de fundação, elas são elementos comuns a vários pilares, porém
cujos centros em planta estejam situados no mesmo alinhamento, tá? Então, qual é a diferença da viga de fundação para a sapata associada no caso? Bom, a viga de fundação, ela também é então, as vigas de fundação, elas são comuns a vários pilares, também comuns a vários pilares, porém, esses pilares aqui, os centros em planta, eles devem estar situados no mesmo alinhamento, correto? Então, eles devem estar situados no mesmo alinhamento. Isso são as vigas de fundação, beleza? Agora vamos falar aqui da sapata corrida. Sapata corrida. A sapata corrida, ela é o quê? Ela é um elemento de fundação, na verdade, tá? Que ele está sujeito à ação de uma carga distribuída linearmente. Ou seja, ao invés de ela estar com vários pilares em cima dela, que caracterizariam várias cargas pontuais, ela é uma sapata onde se apoia um carregamento distribuído. Tipo um muro, entendeu? Um muro em cima dela, então seria um carregamento distribuído. Então, a sapata corrida, ela é... Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o seguinte, ó. Essas daqui, ela é a figura de quê? De uma sapata. De uma sapata, tá? E aí a gente relembrando aqui, quais são as características da sapata? Bom, as sapatas, elas são executadas com concreto armado, altura reduzida, tá aqui, ó, altura reduzida em relação às bases, tá? Altura reduzida em relação às bases, tá? As tensões de tração, elas são resistidas pela armadura, ou seja, ela é uma fundação rasa armada, ok? E uma outra coisa que a gente precisa saber é que o solo, ele precisa ser um solo de alta capacidade de suporte, beleza? Então aqui o que a gente tem? Ó? A gente tem aqui os blocos. Então esse aqui é a figura de um bloco. Então a figura de um bloco, beleza? E o que são os blocos? Bom, o bloco, primeiro, eles são elementos grandes e de grande rigidez, né? Eles são grandes aqui, ó, de grande rigidez, tá? Eles são construídos de concreto simples ou concreto ciclópico, tá? É dimensionado de quê? Eles são dimensionados de modo que as tensões de tração nele produzidas sejam resistidas pelo concreto. Então, sem a necessidade de armadura, né? Então, sem armadura, e aqui na sapata com armadura, beleza? Ok. E aqui, ó, pode ter as faces inclinadas, escalonadas, tá? Ou não precisa. Ela pode ter a face aqui, ó, que seja direta aqui. Ele pode ser aqui assim, ó. Ou ela pode ser escalonada dessa forma aqui. Que aí a gente até tem uma economia aqui de concreto, no caso, tá? Desse para esse. E em planta, você pode ver aqui que em planta ele tem o formato ou de um quadrado ou de um retângulo, ok? Aqui nós temos o radier, tá? Tá aqui, ó, o radier. Nós temos aqui o radier, tá? E quais são as características do radier mesmo? Ele abrange todos os pilares da obra, tá? Ou parte dele, aqui a gente não sabe, pode ser todos ou parte, tá? Mas aqui, ó, todo ou parte, tá? Então, todo ou parte para o radier. Ou o carregamento distribuído, se aqui tivesse construído
ao invés desses pilares aqui, tivesse construído aqui um silo aqui, por exemplo, entendeu? Um silo para estocar aqui milho, sei lá, qualquer coisa dessa. Malte, seria melhor, malte. Depois do radier nós temos o que? Então, a sapata associada. A sapata associada, ela pode se parecer com o radier, porém, ela seria uma sapata, né? Normalmente construída dessa forma aqui, seria uma sapata um pouco maior, né? Vamos botar aqui assim, ó, uma sapata um pouco maior aqui, né? Difícil desenhar isso, não sei desenhar muito bem, tá? Aí vamos supor que essa sapata seja um pouco maior aqui e nela estejam, sei lá, alguns pilares aqui, tá? Você pode ver aqui que o radier normalmente ele é realmente mais, mais fininho mesmo. Ele é bem distribuído e ele é mais fino. A sapata ela já é maior e ela é um pouco mais alta, né? Mas isso aqui pode ser uma sapata... Por exemplo, se a gente tivesse mais um pilar aqui, ó. Mais um pilar aqui, a gente poderia ter uma sapata... uma sapata associada, tá? Sapata associada. Bom, agora aqui, ó, a viga de fundação. Então, a gente tem aqui, ó, a viga de fundação. E só para relembrar aqui, quais são as características da viga de fundação? Ela é comum a vários pilares, tá vendo aqui, ó? Aqui no caso nós temos 1 e 2, poderíamos ter 3 ou 4, comum a vários pilares. Porém, em planta, se a gente olhar por cima, eles estão no mesmo alinhamento, correto? Então eles estão no mesmo alinhamento aqui. Então essa daqui é a viga de fundação. O que é muito característico aqui, ó, é mesmo mesmo alinhamento, tá? E por fim aqui a gente tem as sapatas, a sapata corrida, beleza? Então essa daqui é a sapata corrida, ó. Sapata corrida. E o que ela caracteriza? Ela é caracterizada pela distribuição de cargas linearmente, ou seja, tá aqui, ó, essa carga está sendo distribuída linearmente em cima dela. É como se tivesse uma parede construída aqui em cima dela, né? Então, a característica dela é a carga linear. Beleza? Então, aqui são as fundações superficiais, né? Então, aqui, para finalizar as fundações superficiais, nós vamos para os critérios adicionais. Então vamos lá. Dimensão mínima. Então, a dimensão mínima das sapatas, no caso daqui das sapatas, tá? Das sapatas isoladas ou dos blocos, eles não podem ser menor do que 60 centímetros, tá? Então os seus lados eles não podem ser menor do que 60 centímetros. Então se a gente pegar aqui, ó, e olhar em planta, eles têm que ter as suas dimensões maiores, né? Então eles têm que ter suas dimensões maiores do que 60 centímetros, correto? Então assim, o que diz a norma? A norma diz que em planta, as sapatas isoladas e os blocos não podem ter dimensões inferiores a 60 centímetros, tá? Então, se a gente pegar aqui em planta, os lados, né, deles aqui tem que ser maior do que 60 centímetros aqui. 60, maior do que 60 aqui e maior do que 60 aqui. Isso tanto em bloco quanto para sapata, tá? Então aqui o que nos diz aqui a norma, tá?
sobre a profundidade mínima? Bom, ele diz que nas divisas com terrenos vizinhos, salvo quando a fundação for assente sobre rocha, a profundidade de apoio não pode ser inferior a 1,5 m, tá? E aí tá, em casos de obras cujas sapatas ou blocos tenham, em sua maioria, dimensão inferiores a 1 metro, aí essa profundidade mínima pode ser reduzida. Mas então, o que ele fala aqui? Que na divisa com terrenos vizinhos, a profundidade não pode ser inferior a 1,5 m, ou seja, essa profundidade ela tem que ser maior, né, do que 1,5 m. Ela não pode ser inferior, ela tem que ser maior que 1,5 m. Ela não pode ser inferior que 1,5 m, então ela tem que ser maior ou igual a 1,5 m, tá? E que a cota de apoio da fundação ela deve ser tal que assegure que a capacidade de suporte do solo de apoio não seja influenciada pelas variações sazonais do clima ou por alterações de umidade. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que a profundidade do solo de apoio ela não pode ser modificada dependendo da variação ali do clima, né? Da altura até do lençol freático, né? Porque isso pode prejudicar a fundação, tá? E aí vamos lá. Próximo aqui que é o lastro. Bom, o lastro. O que precisa saber? Todas as partes da fundação rasa têm contato com o solo, tá? Então, devem ser concretadas sobre um lastro de concreto não estrutural com espessura mínima de 5 centímetros, tá? Que deve ser lançado sobre toda a superfície do solo de fundação, beleza? Então, o que ele fala aqui? Que esse lastro aqui, ele deve ter espessura mínima de 5 centímetros. Então, espessura mínima de 5 centímetros, beleza? Então, o que ele fala aqui, ó? Quando a gente vai fazer lá, quando a gente vai escavar lá, bom, escavou aqui, né? Tá, beleza. Tá, escavou. Aí ficou aqui no fundo, aqui o fundo do solo aqui. Então, ele tá falando aqui que esse lastro aqui, tá? Esse lastro ele tem que ter 5 centímetros aqui, ó. 5 centímetros, ok? Aqui ele tem que ter 5 centímetros, tá? Então, é 5 centímetros de um concreto não estrutural. Não precisa ser um concreto estrutural. E ele tem que ficar em contato com toda a superfície da fundação, tá? Então, se a gente botar aqui, vamos botar aqui um bloco aqui, tá? Se a gente colocar um bloco aqui, esse bloco aqui, ó, tá vendo? Ele tem que ficar aqui, ó, em contato aqui, ó, o fundo do bloco ele tem que ficar em contato com esse lastro aqui. Então, esse lastro aqui tem que ter 5 centímetros no mínimo. E toda a fundação superficial ela tem que ter esses 5 centímetros aqui. E em caso de rocha, ela tem que colocar o mínimo de 5 centímetros, tá? Ele não vai ter 5 centímetros no total. Por exemplo, se a rocha ela tiver aqui, ó, tá? Aí a rocha ficou aqui, ó, a fundação da rocha tá lá, tá? Aí esse bloco aqui, ou uma sapata, ele vai ser assente nessa rocha aqui, beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ele tem que ter um mínimo 5 centímetros de espessura. Então, ele vai ter que vir aqui, ó, tá? Ele vai ter que vir aqui. E isso aqui, ele vai ter que ter 5 centímetros aqui, ó, tá? Porque ele tem que ter um mínimo de 5 centímetros. Aí, a gente vai perceber que essa parte aqui vai ficar maior, beleza? Um pedacinho aqui também vai ficar maior. Mas aqui, ó, esse pedaço aqui tem que ser 5 centímetros. Ok? E aí sim a gente vai assentar aqui o bloco ou a sapata aqui em cima dele. Isso aqui no caso de rocha, tá? Aqui no caso de rocha,
Exatamente, esse elástico deve servir para regularizar a superfície, né? E ele deve ter o mínimo de 5 centímetros com algumas espessuras aqui variáveis. Tá? Bom, e agora aqui, ó, a fundação, fundações em cotas diferentes, tá? Fundações em cotas diferentes. Bom, fundações em cotas diferentes. No caso das fundações estarem próximas e porém situadas em cotas diferentes, a reta de declive que passa pelos seus bordos deve fazer com a vertical um ângulo alfa, né? Vamos botar ali um ângulo alfa e apresentar os valores seguintes. Então, vamos lá. Vamos aqui a fundação, ó, tem aqui. Então, você vê que elas estão próximas, porém elas estão em cotas diferentes, tá? E aí vai ter esse ângulo alfa aqui criado com a reta. Esse ângulo alfa aqui, ó, tá? Então vai ter esse ângulo alfa aqui criado aqui. Bom, o que acontece? Para solo com pouca resistência, então... Bom, então beleza, o que acontece? Para solo com pouca resistência, esse alfa aqui, ele tem que ser maior ou igual a 60 graus, tá? Para solos com pouca resistência, esse alfa aqui tem que ser maior ou igual a 60 graus. Para solo com resistência, né? Solo normal com resistência, esse alfa, ele tem que ser maior ou igual a 45 graus, tá? E em rochas, esse alfa, ele tem que ser maior ou igual a 30 graus, ok? E uma outra coisa, a fundação mais baixa, ela deve ser executada em primeiro lugar, ou seja, primeiro executa essa, depois executa essa daqui, tá? Então, a fundação mais baixa tem que ser executada primeiro e a fundação mais alta em segundo, e sim sucessivamente, caso nós tenhamos mais de duas fundações aqui, né, próximas. Vamos lá para o procedimento executivo, né? Bom, escavação da cava. Bom, para a escavação do solo, caso se utilize equipamentos mecânicos, a profundidade da escavação com esses equipamentos deve ser paralisada no mínimo 30 centímetros acima da cota de assentamento previsto, tá? E sendo essa parcela final, ela tendo que ser removida manualmente, tá? E para escavação em rocha, quando forem empregados marteletes, rompedores ou até mesmo explosivo, deverão ser removidos eventuais blocos soltos no fundo, beleza? Então, o que aqui ele está dizendo? Então, escavação aqui da cava. Bom, escavação da cava é o seguinte. Bom, a gente vai escavar. Quando for uma escavação mecânica, então quando for uma escavação mecânica, a gente tem que parar aqui, ó, a 30 centímetros do fim, né? Supondo que isso aqui seja a cota final. E esses últimos 30 centímetros aqui, ele tem que ser escavado manualmente. Beleza? E quando for rocha, retirar os eventuais blocos soltos no fundo. Então, retirar blocos soltos. Beleza? Bom, e aí a preparação para concretagem. Então, vamos lá. Bom, ok. A preparação para concretagem é o seguinte. Bom, antes da concretagem, o solo tem que ser inspecionado por um engenheiro, né? Ele deve estar isento
de material solto. E essa vistoria pelo engenheiro, ela pode ser feita com penetrômetro de barra ou outro ensaio expedido em campo qualquer, tá? Então vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Aí tá aqui, né, a preparação para a concretagem. Então, antes a gente deve verificar se há o material solto, né? E deve ser inspecionado por um engenheiro com auxílio do penetrômetro de barra manual. Beleza. Caso haja necessidade de aprofundar a cava da sapata, né? A diferença entre a cota de assentamento prevista e a cota de obra pode ser eliminada com preenchimento de concreto com FCK com valor maior ou igual a 10 MPa, até a cota prevista. Ou, alternativamente, pode-se aumentar o comprimento do pilar, desde que seja feita prévia, uma consulta prévia ao projetista, beleza? Que indicará eventuais medidas adicionais que devem ser adotadas. Então, o que acontece? Se a cota aqui, ó, bom, chegou aqui, vamos lá. Veio aqui, o engenheiro vistoriou aqui, aí tá nessa cota aqui, beleza? Chegou aqui, o engenheiro vistoriou, viu que isso aqui não é compatível, tá bom? Então, ele vai precisar afundar mais. Então, ele precisa afundar mais isso aqui, ó. Precisa afundar mais isso aqui. Aí chegou aqui, viu que aqui agora ele já tem suporte. Então, como ele já tem suporte, esse pedaço aqui que foi aumentado, né? Então, esse aqui, ó, é a cota de projeto, tá? E esse aqui é a cota da obra. Beleza? Então, isso aqui ele pode ser preenchido com concreto, com FCK maior ou igual a 10 kN, ou maior ou igual a 10 megapascal, tá? Maior ou igual a 10 megapascal, ou você pode assentar aqui de qualquer forma e aumentar o pilar aqui, mas para isso você precisa consultar o projetista para saber se há outras medidas a serem tomadas, correto? Bom, feito isso aqui, a gente vai ter depois aqui também o reaterro, correto? Feito a cura da sapata, né? O reaterro, né? Então vamos botar aqui, ó, reaterro, ok? Reaterro aqui. Então, feita a cura da sapata, deve-se proceder o reaterro compactado da cava, beleza? E aí a gente tem um fim aqui aos nossos estudos de fundações superficiais.